Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para darmos continuidade ao estudo dos Salmos. Nós estamos estudando o Salmo de número 76 e agora nós vamos para a segunda parte deste Salmo. Nós vimos no áudio anterior a primeira parte do versículo 1 até o versículo de número 6 e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 7. Antes vamos fazer a leitura dos Salmos. Eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. O título do Salmo diz assim: A majestade e o poder de Deus. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Salmo de Asaf. Cântico. Trata-se de uma canção, de um hino a ser entoado ao Senhor. O título revela exatamente isso. E Asaf orienta para que seja acompanhado com instrumentos de cordas. Diz assim o Salmo 76. Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e o mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados. Jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes podem valer-se das suas próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerras e cavalos foram lançados num sono profundo. Tu, sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo. A terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes. Ele é tremendo para os reis da terra. Queridos, no áudio anterior nós vimos que este é um salmo de Asaf. Asaf é um levita responsável pela adoração no tempo de Davi e no tempo de Salomão. Vimos também que o pano de fundo para este salmo é exatamente o momento da batalha enfrentada pelo rei Ezequias contra o exército de Sinaqueribe, o exército do rei da Síria, quando Deus deu livramento ao seu povo. Este salmo, segundo Spurgeon, é uma canção de guerra que exalta a majestade e o poder de Deus diante dos seus inimigos. E o salmo começa exatamente ressaltando o conhecimento acerca de Deus. Diz que Deus é conhecido em Judá, o seu nome é grande em Israel. E que este Deus, ele fez de Sião a sua morada, fez de Jerusalém a sua habitação, o seu tabernáculo. E foi exatamente ali que Deus fez com que o seu povo derrotasse o exército inimigo. As armas de guerra do exército inimigo, tanto de defesa como de ataque, foram todas destruídas. O Deus que habita em Sião concedeu vitória ao seu povo. Deus é mais glorioso do que os mais altos e sublimes montes, do que todos os reinos da terra. E os exércitos inimigos se tornaram paralisados diante do agir de Deus. E agora, a partir do versículo de número 7, o salmista ele começa a destacar exatamente o juízo de Deus sobre os ímpios, a manifestação do juízo de Deus. E ele destaca que a manifestação deste juízo faz com que todos tremam diante dele. O versículo 7 diz assim: Tu sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Derek Kidner, o teólogo norte-americano, ele vai dizer que a partir deste versículo, o salmista se volta para o futuro. Ele, que até o versículo 6 louvava ao Senhor por conceder vitória ao seu povo, se referindo a uma ação passada, localizada e definitiva de Deus,
agora passa a falar da vitória final de Deus contra todo o mal. E no versículo 7 ele diz: ninguém resistirá à manifestação da ira de Deus. Céus e terra se estremecem e se derretem diante dele. Reis e poderosos são tomados de pavor diante da manifestação da ira de Deus. Não há como escapar. Ninguém pode afrontar o Senhor dos Exércitos e sair ileso. Uma das formas de entendermos melhor o que está escrito aqui no versículo 7 do Salmo 76 é quando lemos Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12 ao 17, quando é narrado a abertura do sexto selo. A palavra de Deus diz assim: vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um pano de saco feito de crina. E a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Observe que essa é a descrição do que o salmista está tentando nos dizer no versículo de número 7 do Salmo 76. Warren Wiersbe, ao comentar o Salmo 76, ele diz: no momento da manifestação da ira de Deus, não há ninguém a quem possam recorrer, pois não existe uma corte superior a Deus. E o salmista continua, no versículo 8 ele diz: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando o Senhor bradou do seu alto e sublime trono, a terra tremeu, e os povos ao redor, ao contemplarem a grande derrota imposta por Deus aos assírios, foram tomados de grande temor e se aquietaram. Houve paz, houve segurança, houve tranquilidade. No versículo 9 o salmista diz: quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Observe que, ao julgar os ímpios, Deus traz livramento aos humildes. Nós vimos no salmo anterior, no Salmo 75, lá no versículo 10, o Senhor dizendo: abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. E no versículo 10, o salmista diz: pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Observe que Deus é louvado até mesmo quando a ira do homem se manifesta. A ira humana, ela não pode impedir a ação de Deus. Deus usa todas as coisas para cumprir a sua vontade, para o cumprimento dos seus propósitos. Até mesmo a ira do homem é instrumento de Deus para que o nome dele seja exaltado. Warren Wiersbe, ao comentar o versículo 10, ele diz que, ao que parece, essa passagem expressa a ideia de que o Senhor não é abalado pela ira dos homens, mas que usa esta ira como uma espada ou como uma veste, e que no devido tempo a empregará contra o inimigo. Ele ainda continua e diz: comparada à ira de Deus, a ira dos homens não é coisa alguma. Quanto mais os homens se enfurecem contra ele, mais Deus é glorificado. Quanto mais Faraó se demorava em sua recusa de se sujeitar a Deus, mais o Egito era destruído e mais Deus era glorificado. Deus, em sua soberania, tem o controle sobre todas as coisas. Tudo está debaixo da direção e do controle de Deus. Derek Kidney declara que este versículo 10 traz uma das declarações mais marcantes do Saltério. Pois a ferocidade do homem trará louvor a Deus.
O mal é permitido para o bem. E isso mostra o controle providencial de Deus na história. Spurgeon vai dizer: enraiveçam-se os homens e os demônios quanto quiserem, pois não podem fazer nada mais do que servir aos propósitos divinos. Os julgamentos de Deus cumprem pelo menos 3 propósitos. Glorificam a Deus ao revelar a sua justiça e santidade, castigam os perversos por suas maldades e trazem salvação àqueles que confiam no Senhor. E no versículo de número 11, nós encontramos 2 declarações do salmista. A primeira se referindo diretamente ao povo de Deus e a segunda aos povos em redor. Façam votos ao Senhor seu Deus e tratem de cumpri-los. Essa primeira parte se refere exatamente ao povo de Deus, que recebeu dele livramento e convoca este povo a cumprirem os seus votos diante do Senhor. Este povo que, em meio à angústia, em meio à pressão do exército inimigo, fizeram votos ao Senhor para que o Senhor pudesse livrá-los das mãos dos seus adversários, agora deveriam cumprir esses votos. Spurgeon declara: jurar ou não é questão de escolha, mas cumprir os votos é o nosso dever sagrado. Quem defrauda a Deus, ao seu próprio Deus, é realmente infeliz. Se Deus cumpre as suas promessas, que o seu povo também não deixe de cumprir as suas. É a declaração de Spurgeon. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículos de 1 a 6, a palavra de Deus diz assim: quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber o que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Portanto, temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. A palavra de Deus nos adverte que, se votarmos, temos que cumprir. Voto diante de Deus é algo muito sério. Quem faz um voto diante do Senhor tem que estar atento a isso. Por isso, a palavra de Deus nos adverte que não podemos ser precipitados em votar, porque quando votamos, devemos cumprir o voto que fizemos. E na segunda parte do versículo 11, ele se dirige a todos os povos ao redor. Ele diz: todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. O livramento que Deus concedeu ao seu povo serviu de testemunho para os povos vizinhos, motivando-os a irem a Jerusalém com presentes e adoração ao Senhor. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículos 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Sinaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Que conosco, irmãos, não seja diferente. Que o mundo possa ver os grandes feitos de Deus em nossas vidas, as mudanças, as transformações de caráter, nosso comportamento, e que através disso eles glorifiquem a Deus. Portanto, meu irmão, a minha vida e a tua vida deve ser instrumento para a glória de Deus. As pessoas devem olhar para mim e para você, para os nossos atos, para as nossas ações,
para o nosso testemunho, para aquilo que Deus realizou em nossa vida e glorificar a Deus. O apóstolo Paulo ele nos orienta dizendo: quer bebais, quer comais, quer façais quaisquer outras coisas, façam tudo para a glória de Deus. E o Salmo 76 termina dizendo: ele acaba com o orgulho dos príncipes. Ele é tremendo para os reis da terra. Então ele termina declarando que Deus é quem acaba com o orgulho dos príncipes. Foi exatamente o que aconteceu com Sinaqueribe e seu exército. Como vimos no salmo anterior, no Salmo 75, Deus é o juiz. A uns ele abate, a outros ele exalta. O poder pertence a Deus. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Diante de Deus, os reis, os poderosos da terra, tremem. Quanto a mim e a você, o fato de que um dia Deus julgará os perversos deve servir de motivação para que possamos compartilhar o Evangelho com eles. E o fato de que um dia o povo de Deus, os justos, serão exaltados, deve nos levar a uma vida de humildade, de fé, de coragem, de confiança no Senhor. Sabendo que o Senhor peleja as nossas batalhas e concede livramento ao seu povo. É seguro confiar no Senhor. É isto que este salmo nos traz. Esta é a mensagem do Salmo 76. O Deus de glória, o Deus de majestade, o Deus que domina sobre tudo, está com o seu povo. Portanto, meus amados irmãos, mantenha firme a sua fé no Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua atenção. Louvo a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração.